Olá, eu sou a Ana Rita de Souza, neuropsicóloga, e hoje eu vou conversar com a Juliana Figueiredo, nutricionista, que vai nos dar algumas dicas sobre nutrição. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada, Muito Ana, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Que bom. Juliana, vamos começar com a primeira pergunta. Quais são as principais causas que levam as crianças a não quererem comer? Bom, a questão de criança é bem complicado, né? A gente tem 3 causas principais, que seria a causa orgânica, que é por alguma patologia, a causa comportamental, que é pelo comportamento, comportamento familiar, principalmente, e por questões dietéticas também, né? Por escolhas ou por alguma doença relacionada a isso também. Eu gostaria de saber também qual que é o tratamento. Eu queria também fazer um comentário, porque assim, eu ouço muitos pais dizerem: meu filho toma muito refrigerante, meu filho come muito doce, muita bobeira. E essa questão, como você disse, da dinâmica familiar na alimentação é muito importante. Com certeza, com certeza. Quando a gente se refere a patologia, né, é importante a gente procurar um profissional. Muitas crianças que às vezes comem pouco pode ter uma anemia. Tem que olhar também se tem alguma questão, até mesmo de alguma doença, de alguma virose que às vezes acontece tanto no decorrer do ano, né? Então essas causas orgânicas, patológicas, elas têm que ser acompanhadas para evitar que isso seja um motivo da perda de apetite das crianças, né? Assim como as causas dietéticas. Então a gente vê muito hoje em dia a ocorrência de diabetes em crianças já desde pequena, muitas vezes até problema do coração. Então isso necessita de uma alimentação diferenciada. E para mim o principal acaba sendo essa questão comportamental dos pais, que eu acho que é fundamental nessa fase, nesse de primeiro a segundo ano aí da criança, né, que é onde eles adquirem os hábitos alimentares. E para isso a gente precisa que os pais tenham uma atitude muito importante, né? Porque não adianta a gente falar, não come isso, se a criança vê os pais comendo, ou o contrário, criança, né, come isso, mas não, a criança não vê os pais comendo, não tem nenhum incentivo. Então isso é muito importante também. Sim. Então, nossa, é questão de falar da importância do alimento, do quão é gostoso na mesa, da criança ver os pais comendo. Eu acho que esse momento que às vezes a gente perdeu muito, de todo mundo ali sentado na mesa para poder comer, é fundamental. Eu tenho uma história muito legal também que eu ouvi de uma mãe de uma amiga minha, que assim, isso pra mim foi um aprendizado, né? Ela falando que quando as filhas dela eram novinhas, ela não gostava a mãe, né, não gostava da maioria dos legumes, mas ela colocava no prato, fingia que comia, gente, às vezes colocava ali debaixo do arroz, mas para a criança ver a mãe comendo, porque isso realmente faz uma diferença muito grande, né? Igual você falou do refrigerante. Não adianta nada, às vezes, a gente falar, não toma refrigerante, mas eu tenho refrigerante, eu tenho chocolate à disposição, né? Isso também é importante, sim, a gente controlar o que ter em casa, né? E principalmente que horário oferecer isso para eles é muito importante. Isso, exatamente, a questão da rotina. Sim. Porque eu acredito, eu não sei se você vai me esclarecer isso melhor, a criança pode comer um doce, pode tomar um pouquinho de refrigerante a partir de uma determinada idade. No entanto, isso tem que ser moderado, né? Com certeza. Hoje a gente vê crianças menores de 2 anos já com esse hábito de sorvete, de refrigerante, de chocolate, de doce mesmo. Então isso é importante controlar, né? Até os 2 anos de idade. Após os 2 anos, não deixar com que isso seja uma frequência diária, que seja às vezes mais algum final de semana, em algum evento, que em casa realmente não tenha essa disponibilidade, né? Que dê preferência para a água, para os sucos naturais, para os alimentos naturais. Ô Juliana, e eu vejo muitos pais, quando vão oferecer o alimento para a criança, falam: você quer comer, filho?
Como é que é isso? Como que os pais devem lidar para melhorar essa rejeição das crianças quando não querem comer? Com certeza, ela já foi falando, eu já fui pensando em um outro caso de uma outra professora falando que eu achei fantástico, né? A gente hoje em dia costuma almoçar muito em restaurante, em self-service, né? Então, assim, o que a gente vê muito? Os pais levando as crianças pequenininhas. Você quer isso, meu filhinho? Você quer aquilo? Que gracinha, né? A criança com menos de 2 anos, até 5, né? 5 anos, ela não tem que escolher o que ela tem que comer, né? Os pais colocam no prato e a criança vê o que ela consegue comer, né? Isso é um ponto muito importante também, Ana. A gente não, assim, dá parabéns para quando come tudo e ficar bravo quando não come. A gente tem que ter um certo jeito de levar isso, ela tem que comer, a gente tem que incentivar de uma maneira agradável, que a criança não se sinta, vamos colocar, intimidada a ter que comer. E a criança, ela controla, ela sabe controlar o que ela consegue comer, né? A quantidade que ela precisa comer. Então, por isso que é muito importante a questão da rotina, dela ter os horários dela para poder se alimentar. Por quê? Porque se ela tem os horários para poder comer, se na hora ela tiver com fome, ela vai comer o que ela consegue comer. Não tem problema se a criança às vezes não consegue comer uma ou outra refeição. Não vai matá-la de fome, e se isso não for todos os dias. Então é mais importante que ela coma menos e fique sem comer nada nesse intervalo, que esses intervalos sejam muito bem, vamos colocar, monitorados, não introduzir outros alimentos de baixas calorias, de calorias vazias nesses intervalos, para que quando for a próxima refeição, ela realmente tenha apetite e como que deve ser, né, da maneira correta. Ah, que legal, Juliana. Muito obrigada. Foi muito interessante, foi muito importante. Eu acredito que muitas mães, muitos cuidadores vão se beneficiar com as suas dicas. Ai, que bom. Eu fico muito feliz e fico aí à disposição. Adorei o convite. É sempre bom falar sobre alimentação. Eu adoro, né? Sou suspeita, mas eu fico à disposição. Obrigada mesmo, Ana. Gente, se você gostou, curta, compartilha, marque alguém aí embaixo que você conhece que precisa dessas dicas. Até a próxima!